Olá, sejam muito bem-vindos. É sempre um prazer enorme ter a companhia de vocês aqui comigo. Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto bem importante que está causando um grande alvoroço e preocupações à maioria dos brasileiros, que é a reforma tributária. Antes de eu continuar, eu quero convidar você que ainda não está inscrito no meu canal para se inscrever, para que a gente possa interagir e também dizer ao YouTube que os assuntos que nós tratamos aqui é de relevância para as famílias brasileiras. Então, eu convido você a se inscrever porque é muito importante para mim e para todas as famílias. Como esse assunto está tirando o sono de muita gente, eu achei importante vir aqui conversar com vocês. Primeiro porque a matéria já foi aprovada pela Câmara, né? Mas ela ainda vai passar pelo crivo do Senado. Então ainda está passível de sofrer algumas alterações. Essa reforma tributária atinge muitos tributos, mas eu quero conversar com vocês especificamente sobre o tributo que atinge a herança. Então eu vou falar sobre o ITCMD, que é o imposto que incide sobre a herança. Como nós tratamos de planejamento patrimonial da família, esse é o ponto, isso nos atinge diretamente e vocês precisam estar informados sobre isso. Então nós vamos tratar de como é a situação no cenário atual e como vai ficar. Antes disso, eu quero falar um pouquinho a respeito desse imposto para que você entenda melhor. Como eu disse, ele é um imposto que incide sobre a herança e também sobre as doações. Ele está previsto na nossa Constituição Federal e é lá que vai estar estabelecido o fato gerador e as alíquotas máximas. Mas ele é um tributo de competência estadual, então cada estado da nação tem competência para estabelecer a lei e os regramentos para a exigência e cobrança desse tributo. Então, essa PEC que está tramitando tem o objetivo de estabelecer novos regramentos sobre o imposto sobre a herança, assim como outros, claro. E cada estado, após a aprovação por meio de lei, vai adequar a essas cobranças, certo? A gente precisa falar sobre esse imposto justamente porque ele incide na herança e também nas doações, porque isso importa também nas constituições das holdings, porque haverá a doação das cotas sociais das holdings. Essa questão da reforma, ela já é um assunto que se arrasta há muito tempo, tem muitos anos que se fala em reforma tributária. Essa mudança é muito necessária, mas isso não significa que a redação da forma que está vai ser uma boa mudança. Em relação ao patrimônio que vai ser herdado ou doado, nós precisamos saber o impacto que a reforma causa. Eu venho falando sobre esse aumento das alíquotas nas minhas redes sociais, em uma palestra sobre planejamento patrimonial da família que eu fiz alguns dias atrás, eu também falei sobre isso. Então, esse arranjo na tributação sobre a herança já era esperado. Mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer, né? Em paralelo a isso, em paralelo à reforma, já existe uma proposta do CONFAZ para aumentar a alíquota do imposto de 8% para 20%. Também existe um projeto no Senado, que é a Resolução 57 de 2019, que propõe um aumento da alíquota para até 19%. E uma PEC de 2015 que pretende, além de aumentar a alíquota para 20%, fazer incidir mais 27,5% de tributação para um fundo estadual de combate à pobreza. Que a alíquota será aumentada, então nós já sabemos, isso é um fato, e nós já pagamos uma fortuna, né? Mas o curioso é que mesmo ela sendo majorada, o Brasil vai continuar sendo um dos países que menos tributa a herança no mundo. A exemplo disso, eu cito os Estados Unidos e a Inglaterra, que só de tributo chega a 40%. E como nesses países pagam muito caro, então as pessoas já buscam fazer um planejamento patrimonial. Há uma necessidade de se planejar, há uma consciência da população em razão do valor que tem que pagar. Por isso que a gente vem tentando alertar e conscientizar a população brasileira para que busquem fazer esse planejamento também e tenham uma economia tributária. Para que nós não deixemos que o nosso patrimônio fique a cargo das decisões do Estado.
Então vamos entender as mudanças que estão por vir por conta da reforma em relação ao ITCMD, como é e como vai ficar. Hoje, no cenário atual, se tem estabelecido uma alíquota máxima desse tributo, que é de 8%. Esse é o teto máximo. Mas, por ele ser um tributo estadual, cada estado tem estabelecido a sua alíquota. Aqui no Rio Grande do Sul, onde eu estou, a alíquota é de 3% a 6%. Se eu não me engano, já tem 11 estados que têm adotado uma alíquota máxima e tem estados que têm adotado uma alíquota mínima. Então, hoje, o teto máximo da alíquota é de 8% e os estados da federação têm estabelecido a sua alíquota. Alguns cobram o mínimo, outros cobram uma alíquota intermediária e outros já estabeleceram a cobrança pelo teto máximo. Tá? E como vai ficar o imposto sobre a herança com a reforma tributária? Os legisladores querem estabelecer como obrigatoriedade a aplicação escalonada desse tributo. Eles querem que todos os estados adotem a alíquota máxima progressivamente. E segundo a fala deles, o objetivo é fazer tributar quem tem mais patrimônio, mais valor de patrimônio. Então, com essa mudança, quando nós falamos em tributação progressiva, as alíquotas, o que se pretende é isso, fazer tributar de forma mais pesada os que têm um valor maior de bens. Em relação ao aumento da alíquota, a reforma não vai tratar, isso vai ficar a cargo, vai depender de uma lei complementar. Então, mesmo com a reforma, a alíquota máxima vai continuar sendo 8%, mas com a necessidade da progressividade, os estados hoje que possuem alíquota menor, eles vão acabar colocando a alíquota de 8% e então vai acabar por padronizar a alíquota máxima dos impostos sobre a herança em todos os estados e também no Distrito Federal. E por que é tão importante a gente ficar atento sobre tudo isso? Porque a legislação, sempre que falava do inventário, falava em doação. Um estava atrelado ao outro. E com essa nova redação, tem um silêncio em relação à doação. É falado apenas do processamento do inventário. Então, nós temos uma lacuna sobre isso, um vácuo, e vai depender de ser aprovado da forma como está, ou se vai ser feita uma correção pelo Senado, ou se vai ser acrescentado a doação também. Então, aqui fica um alerta, porque a gente, quando fala em planejamento patrimonial da família, a gente está falando em um processo de doação feito dentro de uma organização patrimonial e isso nos importa diretamente, porque se não envolver a doação, a gente consegue fazer um tipo de planejamento e se envolver a doação, a gente vai precisar pensar em outra forma de realizá-lo. Fica a situação a ser acompanhada, porque no processo de constituição das holdings nós temos a doação das cotas sociais para os filhos. Não esqueçam, nós temos a doação lá. O fato é que muita coisa ainda pode acontecer, gente. Esse texto pode ser barrado no Senado e ser devolvido para que trate de uma forma explícita sobre a doação também, ou seja aprovado como está e a gente precise preencher as lacunas posteriormente com a prática. Mas o fato é que vai acontecer. Num espaço de tempo mais curto ou mais longo, a mudança será para pior. Podem acreditar, é uma ilusão achar que a reforma virá para beneficiar o contribuinte. No cenário atual, ele não é bom, mas ele ainda é o mais benéfico para o contribuinte em comparação ao que está por vir. Dito isso, eu quero reforçar que com o planejamento, dentre tantas vantagens que tem, você vai poder determinar inclusive o quanto você vai pagar de tributação. E com isso você vai sair na frente, porque não dá para você deixar na mão do Estado a decisão sobre o futuro do seu patrimônio, o futuro da sua família, o futuro dos seus filhos. Então, planeje.